Olá, boa tarde a todos. Bom, veja bem, a questão do toque religioso exclusivamente, tá? Embora junto com o toque religioso sempre venha o pacote completo: depressão profunda, síndrome do pânico, distemia, que é aquela irritação sem motivos, crise de ansiedade generalizada e mais um monte de coisas, né? Eu nem sei se dá para chamar de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Dá para acrescentar também aí sensações, porque o toque religioso tem muito mais a ver com sensações do que com comportamento, como é o toque de limpeza. Qual o caminho mais fácil para se vencer o toque? Bom, nós temos aí dois fatores que proporcionam o toque, tá? E normalmente os dois estão diretamente interligados. Nós temos o fator emocional, das bagagens emocionais, tá? Dos traumas que foram armazenados em nosso subconsciente de forma inconsciente e involuntária, né? Por exemplo, os sofrimentos do passado, de quando éramos crianças, em relação às nossas famílias, falta de afeto de um pai, uma tragédia na família, um abuso sexual, abuso psicológico, enfim. Tá? Somado à forma que aprendemos a respeito de Deus, dentro das denominações religiosas. Um Deus que é um carrasco, que ele é amor, né? É muito comum a gente ouvir Deus é amor, mas dentro da igreja Deus é um pavor, é um terror para aqueles que são membros dessas igrejas, né? Que nós ouvimos muito falar sobre uma congregação cristã, mas que de cristã mesmo, segundo a Bíblia, não tem nada, porque falta a essência, que é a doutrina apostólica. Não estou falando de usos e costumes, estou falando de doutrina, tá? A doutrina apostólica, que fala a respeito das doutrinas da salvação, a soteriologia, no caso, a graça de Deus, a regeneração, a justificação, né? O chamado, enfim, tudo isso que é essencial, são as doutrinas vitais da fé cristã. Uma Assembleia de Deus, onde o povo se reúne, mas aprende desse mesmo Deus carrasco, que é justamente de onde eu venho, de onde eu sou, desde 1989, dia 28 de abril de 2021, vão se fazer 30 anos que eu fui batizado nas águas. Fui batizado em 1991 e comecei em 89, estudando a palavra, buscando conhecer, pedindo a Deus sabedoria, e nunca parei. E, lógico, na minha vida tem traumas emocionais, tá? Meu pai era um homem violento, eu vi meu pai muitas vezes quando criança espancando minha mãe, apanhei muito sem motivo nenhum, tá? Nunca tive afeto, nunca tive carinho e atenção do meu pai, mesmo quando ele estava sóbrio, porque ele vivia embriagado. Infelizmente, o maior problema nosso foi o álcool, né? Normalmente era comum ouvir dos nossos pais, dos nossos avós, que qualquer coisinha, quando criança, Deus castiga, né? Eu lembro que eu tinha uma vizinha da Congregação Cristã do Brasil, olha só, quando criança, tendo a vida destruída. É comum eles não evangelizarem, tá? Por falta de conhecimento das Escrituras, e nunca essa mulher falou de Jesus para mim. Falou de um Deus que poderia libertar minha família, pelo menos eu não tenho lembranças. Mas quando ela foi falar da igreja, olha só o que ela fala: porque tinha um irmão, contando um testemunho. Veja que tudo isso vai se somando no entendimento de Deus, tá? Porque tinha um irmão, veja só como que é a congregação, o negócio é sério. Eu estou falando com as minhas palavras, né? Um irmão que ele se desviou e foi para o mundo e começou a fumar, né? E aí ele decidiu voltar para a igreja, né? E quando ele entrou para participar do culto, para assistir o culto, Deus falou, olha só, Deus falou com ele através de um irmão que, porque ele se desviou, foi para o mundo para fumar, então dali da igreja ele não iria voltar, ali mesmo ele caiu morto dentro da igreja. Como é que fica a cabeça de uma criança ouvindo de um Deus assim? Que não tem absolutamente nada a ver com as Escrituras? Basta, para quem lê a Bíblia, ver a parábola do filho pródigo, que o filho se rebela, pede a herança. Veja bem, quando você pede a herança para um pai que está vivo, você está desejando a morte desse pai. Olha a situação. Esse filho vai para as orgias do mundo, torra tudo, dinheiro, tudo que o pai lhe deu,
peca para arrebentar com orgias mesmo, com mulheres, sexo, drogas, muita loucura. E aí esse filho decide voltar, né? E o pai todos os dias ficava olhando para ver se via o filho dele voltando. Lembrando que esse filho estava fedendo, sujo, porque ele estava tratando de porcos quando ele decide voltar, quando o Espírito Santo faz ele cair em si, né? Que esse cair em si é o agir do Espírito, e ele decide voltar. Então ele desejou comer até a comida dos porcos, na situação que ele estava, na fome que ele estava. E ele estava todo sujo, todo fedorento, simbolizando a sujeira pelo pecado, né? Veja o que o texto bíblico diz, tá? E o pai, vendo ao longe que seu filho estava voltando, o pai corre ao encontro desse filho, abraça, o beija, mesmo ele estando sujo, todo fedorento, imundo, né? Pela condição humana e pela condição do pecado. Esse filho fala: pai, pequei contra ti, eu não sou digno de estar de volta na família, faz como um funcionário teu, um jornaleiro. Qual a resposta do pai? Filho, qual a resposta do pai? Né? O pai chama os seus servos, manda matar o melhor boi lá para fazer um churrascão. Hoje é dia de festa, tragam aqui a melhor roupa para ele, toma o meu anel, simbolizando o meu perdão, né? Que você é um dos meus herdeiros, que você é um dos meus filhos. E quem é que aponta o dedo? Os irmãos da igreja, né? Como foi o caso desse testemunho que eu vi, né? O irmão mais velho, pai, ele vai pro mundo e agora você vai fazer festa para ele? Você está de brincadeira. E o pai fala: filho, você nunca saiu de perto de mim, tudo que eu tenho é teu. Agora esse filho estava morto e reviveu, e você não quer que eu comemore? Olha a lição dura dessa passagem para aqueles que gostam de apontar o dedo e acusar aqueles que se desviaram e voltam, né? E olha a contradição entre o que essa irmã da congregação falou para mim, colocando medo e terror, e a respeito de um Deus que é o que se crê. Não estou citando congregação cristã, porque é aquilo que eu vivi, tá? Mas isso é comum, né? Deus é amor, na Assembleia de Deus, em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. Olha, Deus pesa a mão, hein? Cuidado, né? Deus pode riscar teu nome no livro da vida. Meu irmão, vai, cuidado, hein? Qualquer coisinha você perde a salvação, né? Colocando terror na vida das pessoas. E se você não der o dízimo, tá escrito lá, o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, que são demônios terríveis, vão destruir suas finanças, vão atacar sua saúde. É isso que a gente aprende nesse meio, né? De ensinos heréticos que não condizem com as escrituras. E qual que é a primeira oração que a gente aprende quando criança? Pai Nosso. A nossa mente associa, tá, o nosso pai terreno, como foi o meu caso, um pai terrível, né, que eu amei muito, muito mesmo. Eu vi meu pai por 2 vezes morrer praticamente, né, 25 de dezembro. A primeira vez foi quando meu pai teve um ataque epilético no Natal, à meia-noite. Olha os traumas aí, ó. Eu tinha o quê? Uns 5 anos, mais ou menos, né, que eu vi isso acontecer. Aliás, não antes. A primeira vez, no dia 25 de dezembro, eu devia ter uns 3 anos. O melhor Natal da minha vida, com meu pai sem bebê. Eu lembro do meu pai, é difícil falar isso, eu vou me segurar aqui. Eu lembro do meu pai me carregando no colo, né, me carregando no braço, carregando a minha irmã mais nova do que eu. Eu tô com 46, minha irmã tá com 43. E acho que minha irmã nem andava ainda nesse dia. Eu lembro de onde foi a festa de Natal, onde nós comemoramos, né, com os amigos. Eu lembro das músicas que tocaram, que eu não consigo ouvir hoje, porque eu choro, né, me traz lembranças que é difícil para mim. Eu lembro do presente de Natal que eu ganhei nesse dia. Um dia feliz, um dia que meu pai me carregou no colo. Tá? Eu tinha 3 anos e meio, 3 anos, 4 anos mais ou menos. Minha irmã nem andava. Tá aí, dia 25 de dezembro. Aí, na chácara em que minha avó morava, meia-noite do dia 25 de dezembro, todo mundo em família, meu pai começa a ter espasmos, né, tremer, virar os olhos ficar todo branco e babar.
de um ataque epilético terrível. Imagina para uma criança de uns 7 anos vendo seu pai morrer ali, né, naquela situação. Eu gritava desesperadamente, lutei muito pelo meu pai. Ele dizia que não, eu não preciso de Deus se eu quiser parar de beber. Duro, hein? Aí no dia 12 de dezembro, eu acho que de 2005, meu pai esteve aqui, aniversário do meu filho. Aqui não, né? Na outra casa que eu morava. Eu coloquei até uma babá eletrônica porque eu vi que ele tossia, ele se engasgava, ele estava muito mal, nós levamos ao médico. E eu falei pro meu pai, pai, para com isso, vamos se cuidar. Aí você não vai ver seu neto crescer, poxa. Meu filho está fazendo aí, acho que 2 anos, exatamente. Hoje está com 17, fez agora em novembro 17 anos. E eu falei para ele, pai, para com isso, você não vai ver seu neto crescer, poxa, tem amor à vida. Ele falou para mim, né, eu já vi nascer mesmo, já tá bom. Aí eu fui tirar uma foto com ele, aí meu pai falou assim, isso aqui é para você guardar, a hora que eu morrer você guarda de lembrança. E no dia 25 do mesmo ano, 2005, 25 de dezembro, no dia 24 eu fui na casa da minha avó, né, a mãe do meu pai, minha segunda mãe, sem comentários. Beijei meu pai, abracei, conversei com ele, perguntei se ele estava tomando os remédios para o coração, né, a bebida tinha destruído tudo. Ele falou que, se eu quiser, a hora que eu não abuso, a hora que eu tomo minha cerveja, eu não tomo os remédios para o coração. Pois bem, dia 25 de dezembro, 11 horas da manhã, a minha irmã chega na minha casa dizendo que meu pai foi encontrado morto na rua. Ele ia passar o Natal com minha mãe, do qual ele era separado. Perceberam as datas? Mais ou menos entre 3 e 4 anos, 25 de dezembro, com 7, 8 anos na chácara da minha avó, 25 de dezembro, e agora já casado, né? Em 2005, meu filho aí com uns 2 anos, 25 de dezembro. E isso marcou muito a minha vida, somado ao aprendizado errado sobre Deus que eu tive na Assembleia, né? E é um terror nessas igrejas. A congregação cristã, a Assembleia de Deus, Deus é amor. É o seguinte, você vive morrendo de medo de Deus e do diabo. Da forma que você aprendeu. Hoje, graças a Deus, a Assembleia mudou muito. E a congregação também, quando você ouve o irmão Samuel Trevisan, né, do Ministério de Jandira, que eles separaram justamente por causa disso, é outra história. Por discordar com esses, por examinar as escrituras e ver que os ensinos doutrinários dele não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina, como aconteceu com Martinho Lutero, mas naquela época era terrível, cuidado, hein? O inimigo está furioso, o inimigo está se levantando, o inimigo é sujo, ele pode te pegar. Crente tem problema emocional, irmão, misericórdia, crente não passa por isso não. Crente não passa por isso não, isso é coisa do diabo, é seta do Satanás, é o inimigo que está se levantando contra você. Imagina só você dentro de uma igreja que não reconhece que problema emocional é problema de saúde, mas é o diabo, é o Satanás que está se levantando contra você, irmão, misericórdia, você está fraco na fé, você está com pecado escondido, hein? O que você pecou? Fala isso, é pecado escondido, você está passando por essas coisas. Eu sei que vocês já ouviram isso, a maioria de quem está ouvindo esse áudio já passou por isso, tá? Eu citei essas 3 denominações, Congregação Cristã, Deus é Amor e Assembleia, porque são as mais comuns e as mais conhecidas, mas existem muitas e muitas similares. Ok, e como vencer o toque, tá? Porque tudo parece muito real, as sensações, estou contando meu testemunho, tá? Em 89, a pessoa que me ganhou para Jesus, ela falou para mim que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, imagina como que ficou minha mente. Eu já tinha toque e não imaginava. O medo se estabeleceu. Todo dia eu acordava com medo. Deus, não deixa acontecer. Pai, Senhor, se eu for perder a salvação, me mata. Pois eu acreditava nessa possibilidade de perder a salvação. E durante muitos anos, tá? Qualquer coisinha, daqui a pouco você pecou, você blasfemou. Era uma roda gigante. Tinha a hora que você achava que você estava bem, 100%, daqui a pouco você estava lá de novo ruim. E a crise maior foi em 2014, eu acho, onde eu quase me matei. Onde eu surtei, onde eu tinha certeza que eu ia para o inferno, onde eu tinha certeza que eu tinha blasfemado, que eu tinha ultrapassado a linha sem volta. E por quê, meu Deus? Por que o Senhor permitiu? Eu pedi para o Senhor me matar, tá?
como muitos de vocês, como uma jovem que eu estou conversando, mas pela falta de conhecimento bíblico, ela acha que é Deus que está falando com ela. E é fruto da imaginação, da mente dela, porque a mente de quem tem toque é muito fértil. É uma inteligência acima da média. É um QI altíssimo, tá? Como eu falei aí em cima, ontem à noite. E como que aconteceu comigo? Bom, 1991 fui batizado nas águas, entre 91 e 92 teve um evento numa igreja numa cidade próxima, e eu queria, né, participar desse evento missionário, aquele fervor, tudo, e o pastor me chamou para ir lá na frente. E eu fui. Quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, venha aqui na frente. E quem conhece a Assembleia de Deus sabe que força uma barra. E o pastor colocou a mão na minha cabeça e chacoalhava de um lado, chacoalhava do outro, e fala em línguas agora, fala em línguas, fala em línguas! E falava em língua no meu ouvido, e aquele fervor, naquela emoção, eu não sei se eu falei isso ou não falei, foi acabar esse momento de oração, que eu estava lá na frente, voltar para o banco da igreja, a mente começou, você blasfemou, você perdeu sua salvação, não tem mais jeito, já era, você brincou, você imitou, você não falou em línguas, você estava imitando. Agora imagina o desespero, eu voltei arrebentado para casa, tá? E não podia contar para ninguém, como na congregação cristã, Assembleia de Deus, Deus é amor, e outras igrejas mais, não é? Você vai falar para o pastor vai falar que é falta de fé, que é oração que você precisa, que é jejum. A gente não consegue fazer isso nessa situação, porque a gente começa a trabalhar com pensamentos. E recentemente, lamentavelmente, eu acabei de falar com uma das meninas que não está no grupo, falei para ela, não fale com o pastor, Carol, não fale. Infelizmente, os pastores pentecostais são ignorantes, não têm o mínimo conhecimento psicológico, e se você falar vai dar problema para você. Estude a palavra, ouça os áudios e por aí vai. Ela foi falar com o pastor, mas isso aí não existe, toque religioso não existe, isso é seta do Satanás. Para quê? Tanto trabalho que a gente tem para cuidar de uma alma, né, como nós fazemos aqui, a irmã Vânia, eu, o Antônio, o Wellington, para vir um pastor e estragar tudo, né? Pela ignorância falar uma besteira dessa, né? Porque não, crente não precisa de psicólogo não, isso aí é falta de fé, crente que não tem fé, crente fraco, é assim que a gente ouve. E durante muitos anos eu vivi perturbado, e nessa crise mais forte eu vivia aterrorizado, até, né, e sempre estudando a palavra, mesmo com esse terror, mesmo com esse desespero, eu não faltava os cultos, eu não deixava de buscar a presença de Deus, muitas vezes não sentia absolutamente nada, só tremedeira, medo, tá? Ainda mais com essas igrejas pentecostais, que eu citei essas três, mas isso engloba tudo, principalmente as neopentecostais, que hoje está vendo cada coisa absurda no meio, que foge das escrituras. É aquele sensacionalismo no nosso meio cristão. O pastor pregando lá, né? Quem não sente nada nesta noite é porque está morto espiritualmente. Viu? Ele já colocou na tua cabeça que você não vai sentir nada, né? Ele falou isso na boa intenção, né? De dizer, o culto hoje vai ser uma bênção, só que ele sugestionou para quem está com a mente ruim que se ele não sentir nada, ele vai estar morto. Aí você bloqueia tudo, aí você não sente nada. Imagina como é que eu voltei dessa vigília. Me parece que era uma vigília, tremendo de medo, sem sentir absolutamente nada, terrivelmente com medo. E em outras vigílias que fui, várias vezes no culto, e quantas vezes eu estava sentado no banco da igreja, vinham imagens satânicas, demoníacas na minha mente, que a mente criava, não tem nada a ver do diabo aparecendo, mas é aquela imagem do bafomé, do bode, aquilo que a gente já tem armazenado na nossa mente, de alguma revista que você viu, na TV, ou na internet, enfim, tá? Imagens obscenas na hora de pegar o pão da ceia, o cálice, por quê? Não sei. Tá, imagem, eu nunca consumi pornografia, minha gente, mas vinha pensamentos loucos, tá? Pensamentos de pactos satânicos que envolvia meu filho. Olha que loucura, estou me abrindo para vocês, é isso aí, né? Pensamento que eu ia surtar, ia pegar uma faca e ia esfaquear todo mundo, e medo de sair com camisa de força de dentro de casa. Teve época que eu não podia, que dava até medo de passar perto de faca, parece que dava um negócio. E viu, vocês não têm ideia de quantas vezes eu já ouvi isso, tá? Quantas e quantas vezes eu já ouvi essa mesma coisa, né? Porque nós conversamos com muitas pessoas que até perdemos a conta, pessoas do Brasil e fora do Brasil, como Nora, da Alemanha,
né? Marlene Mello, em Luxemburgo, o pessoal lá de Portugal, o Mateus Portuguinha, né? O nosso irmão Gabriel da Argentina, a Cíntia da Argentina. A Cíntia da Argentina, é muita gente. E existe um padrão, por isso que eu acerto, né? Quando eu vou conversar com uma mulher, as pessoas acabam chorando e falam, nossa, como que você sabe de tudo isso? Por quê? Porque é um padrão. Eu vou organizando tudo aquilo que eu ouço e percebendo que existe um padrão que a mente trabalha, por observação. E tudo bem. E como eu sempre fui um estudioso da Bíblia, das doutrinas bíblicas, amo debates bíblicos, eu comecei a acompanhar muito a questão da soteriologia, as doutrinas da salvação, né? Sobre essa questão de perder a salvação ou não. E toda vez que eu acompanhava, eu via um pastor perdendo, né, que defendia que se perde a salvação, um pastor tentando dar umas voltas, umas piruetas para... E eu ficava doido, ficava com uma raiva disso. Falei, mas não é possível, o pastor assembleiano dando uma pisada na bola dessa. E eu já estava concordando com os que pregavam sem perceber a soberania de Deus, né? E isso já me incomodava muito antes, porque você tem textos bíblicos que falam sobre isso. Você vai encontrar isso lá em Efésios, Romanos, Coríntios e tantos textos bíblicos, números exatos na Bíblia, que então não existe a possibilidade de quem tem o nome no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo, ser arriscado, né? Existe uma interpretação equivocada, porque você vê em Apocalipse o número dos que vão ser os mártires. Você vai ver Jesus falando, olha, que tem as almas debaixo do altar, perguntando, Senhor, quando que o Senhor vai vingar nosso sangue? Quando que o Senhor vai fazer justiça? Aí Jesus, calma, espera, até que se complete o número daqueles que hão de morrer. Perceba, existe um número de crentes, de irmãos que vão ser mortos pela perseguição, que vão ser mortos por ser cristão. Existe um número exato. Você vai ver lá no Velho Testamento a mesma coisa, quando... Eu não lembro se foi na questão de Abraão ou de Ló, e o anjo fala para ele até que se complete o número da iniquidade dos amorreus, que é para que Deus despejasse o cálice de sua ira. E você vai ver também, até que se complete números exatos, tá? Atos, por exemplo, e Deus acrescentava o número dos eleitos para a salvação, Atos 2, Atos 13, e o Senhor acrescentava à igreja o número dos que estavam designados para a salvação, Romanos, os que foram chamados, Efésios, os eleitos no amado, e tanto isso. E isso foi me mostrando essa questão da eleição, e eu entendi que eu não tive livre-arbítrio, que quando, entre aspas, né, a gente fala, eu aceitei Jesus, na realidade eu respondi seu chamado, que é irresistível, tá? Que quando o Espírito Santo revela a graça salvadora, aquele que já tem o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, é impossível que ele o rejeite, tá? Ele vai correr para os braços do Pai, vai se jogar e adorar a Deus, né? Porque ele entende a magnitude desse amor, dessa graça do próprio Deus que vem atrás do pecador. É Deus que vem atrás do pecador, que chama o pecador, que oferece-lhe gratuitamente, olha, você me insultou, você me ofendeu, e por isso você está condenado ao inferno de modo justo, porque isso é justiça, porém eu te ofereço gratuitamente o perdão dos pecados e apago todas as iniquidades e quero você junto comigo para sempre. Até me arrepia de falar isso, para se relacionar comigo, como diz lá quando Jesus fala, né, a respeito do prêmio de salvação, né, para que onde eu estiver, vocês estejam também, para que nós possamos estar junto dele, desfrutando o que ele é, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua beleza, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu poder eternamente pelos séculos dos séculos, tá? Então eu pude entender que eu era um eleito do Senhor, olhando para trás, para o passado, tá? Desde a minha infância, buscando a Deus sem conhecê-lo, sem saber por que eu buscava a Deus. O que me levava a querer conhecer a Deus? O que me levava a orar com 7, 8 anos, pedindo a Deus, né, de joelhos, porque eu vi que Jesus ajoelhava para orar na Bíblia, que eu ganhei na escola, aquele Novo Testamento pequenininho, e assim comecei a fazer também. E pedia, Senhor, não deixa eu ser um pai como é o meu pai. Eu quero ser um pai bom, né? Eu quero ser diferente do que meu pai é. E pedia, Senhor, eu quero te conhecer, eu não quero ser enganado, eu quero que o Senhor me leve para a religião verdadeira, né? Para a igreja verdadeira, enfim. E aí eu pedia essas coisas, como quando criança, tá? E quando fui convertido ao Senhor, foi de todo o meu coração.
E quem se conhece a Assembleia de Deus sabe a pressão para batizar. Irmão, tem que batizar. Se Jesus voltar, você fica, irmão, tem que batizar. Eu não batizei, levei 3 anos para ser batizado nas águas. Mas quando fui batizado, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Fiz de todo o meu coração, com convicção plena, com amor e com alegria. Não foi pela emoção, foi pela convicção. Eu tinha certeza absoluta, é isso que eu quero Cristo, eu quero Deus, tá? E para que vocês entendam, né? Tanto que o meu medo, depois que eu soube da blasfêmia, quantas vezes eu orei, sei que muitos de vocês oraram do mesmo jeito, Senhor, se eu for perder minha salvação um dia, me mate antes. Me mate, Senhor, eu quero estar contigo, eu quero que o Senhor me leve para os teus braços, mas me mate antes. Quantas vezes eu orei assim? E só ora assim quem verdadeiramente é salvo, quem ama a Deus. Então, quando eu entendi que não houve livre-arbítrio para a salvação, tá? Não foi uma escolha particularmente minha, mas uma escolha que partiu de Deus antes desse mundo existir, no seu plano eterno de salvação. Porque é muito comum dentro da Assembleia, eu já vi várias vezes isso. A pessoa aceita Jesus, o pastor, Senhor, escreve o nome dele agora no livro da vida. Aí eu fico pensando, falei, meu Deus, que Bíblia que esse homem está lendo, né? Se Jesus fala que nós temos o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E aí? O áudio está longo já, mas eu estou explicando em detalhes. E eu fui cada vez mais sendo convencido, além de convertido, convencido de que a palavra de Deus é imutável. Convencido, sim, da predestinação. Convencido da eleição incondicional, da graça irresistível, da perseverança dos santos, da expiação limitada, da depravação total da humanidade. E entendendo essa graça irresistível, entendendo a perseverança dos santos, que fala do selo do Espírito, como está escrito, eu acho que é em Efésios, Coríntios também, que ele é o selo e o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação até o dia de Cristo, entendendo que aquele que na minha vida começou a boa obra, é ele mesmo que vai completá-la até o dia de Cristo, e confiando e crendo plenamente nisso, porque a palavra de Deus é imutável, E como está escrito também que os dons de Deus são irrevogáveis, entendendo que aquele que o Pai deu a Cristo, que somos nós, nenhum deles se perdeu, e de que ninguém vai ao Pai ninguém vai a Cristo se o Pai não lhe trouxer. Eu não tive escolha, e dou graças a Deus por não ter tido a opção de escolher. E se me fosse oferecido o livre-arbítrio hoje, se Deus falasse, Marcos, eu te dou a opção, você quer escolher? Eu falei, não, de maneira nenhuma. E acho que nenhum cristão quer, porque todos os cristãos pedem verdadeiro, Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, me guia para o teu Espírito a fazer a tua vontade. E é isso. Aí eu pude entender e desfrutar desse verdadeiro amor, que é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Entendendo essas doutrinas apostólicas da graça de Deus, da segurança que nós temos da salvação em Cristo, da companhia, do Consolador, do Espírito Santo, habitando em nós, fazendo de nós um templo para si, e ao mesmo tempo cuidando da nossa salvação, nos guiando para o braço de Cristo. É aquilo que a Bíblia diz, quando se conhece o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E o medo de perder a salvação, o medo de ser castigado, porque eu já entendi que todo o castigo foi lançado sobre Cristo. Então não existe castigo para mim, não existe castigo para o salvo, Como punição, não. Porque quem sofreu toda a punição em meu lugar foi o Senhor Jesus Cristo. Ele absorveu toda a ira de Deus que estava destinada para mim e para todo aquele que está condenado, Ele absorveu sobre si toda a ira de Deus. Então não existe mais, como diz Romanos 8, nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Quem nos separará do amor de Deus? Veja lá nos textos bíblicos. Eu pude entender que todos os meus pecados foram perdoados na cruz de Cristo e minhas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. E quando eu falo todos os meus pecados, é no valor absoluto. No ato da minha conversão, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Os meus pecados foram perdoados, mas é só os pecados antes da minha conversão? Não. Todos os pecados no valor absoluto, até o
meu último pulsar de coração já estão perdoados, a conta foi paga, tetelestai, né? Estudem o que é tetelestai, está consumado, foi pago. Os meus pecados hoje não trazem mais sentença de condenação sobre mim, mas trazem aí sim o castigo como correção de Deus quando eu insisto na desobediência. Tá? É exatamente o que nós vemos nas Escrituras. Então acabou, eu não me preocupo mais com salvação. Eu não tenho preocupação nenhuma com salvação, preocupação com o inferno, muito menos com os demônios e o diabo, porque a Bíblia diz que resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? E que nós estamos guardados pelo Senhor em seu sublime e santo amor. E a partir daí o medo foi desaparecendo, e quando vinha pensamentos eu ignorava, porque eu sei que nada muda aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, como seu amor, sua salvação. Seu Espírito em mim é o selo, é a garantia de que eu estou salvo, e isso não muda, ele não se retira em hipótese alguma. Então a partir daí eu comecei a viver a liberdade com que Cristo me libertou, tá? Entendendo o que é verdadeiramente ser livre, conhecer a verdade vos libertará, tá? E é isso. Agora, existe a questão psicológica no caso de pessoas aí que têm problemas de desequilíbrio. Aí sim, claro, um psiquiatra é bom, talvez eu até procure um psiquiatra ainda, porque o Covid me trouxe uma crise violentíssima de ansiedade, a mesma que eu senti quando eu quase me matei, tá? Uma dor na nuca, formigamento no rosto, nos braços, fraqueza, fadiga, pressão caindo, e aquele calor por dentro queimando tudo, você suando muito, e vai para um lugar, vai para o outro e não está bom, e a depressão batendo. Você não vai conseguir, você vai morrer, como é que vai ficar sua esposa, como é que vai ficar seus filhos, os pensamentos a milhão. Porém eu sabia, isso é ansiedade de novo. Só que não veio, graças a Deus, é mais uma experiência, não veio nenhum pensamento de condenação, que Deus me rejeitou, que eu perdi a salvação, como foi da outra vez. Por quê? Porque eu creio na palavra. Hoje eu posso dizer que a minha fé verdadeiramente está enraizada na palavra. E o Senhor Deus, através do toque, forjou no meu ser uma fé inabalável a respeito da salvação. E é isso que Ele quer fazer através do toque na vida de vocês. Por isso que eu insisto que é vital conhecer as doutrinas da salvação, conhecer a palavra de Deus como ler e interpretá-la, que é vital jogar fora toda a bagagem da religião, aquilo que não nos serve, para viver a liberdade com que Cristo nos libertou, para viver a palavra de Deus e desfrutar dela, para conhecer a Deus através da palavra, o Deus que podemos ver em Cristo Jesus. E a psicologia para conhecer a si mesmo, para entender os processos que a mente funciona, né? Como a nossa mente funciona, como ela processa as informações, como ela vai trazer à tona de forma tudo bagunçada os traumas que vivemos no passado, e vai criar imagens em nossa mente, que vai criar sensações horríveis em nosso corpo, que nada mais é um desequilíbrio da serotonina, endorfina, adrenalina e tantas outras coisas, né, que a mente produz. Então isso é necessário que vocês aprendam e comecem a viver, estudar a palavra, para que possa haver uma verdadeira mudança na vida de vocês, tá? O caminho é esse, meu testemunho é esse. Agora, a atitude é de vocês, tá? De todos vocês, para que vocês possam alcançar essa vitória. Dizer que não vem pensamento na minha mente? Vem. De vez em quando vem um pensamento de blasfêmia que aparece do nada, mas não faz nem cócegas, não me assusta mais. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, né? Eu sei que não existe blasfêmia para o pensamento hoje. Hoje eu estou convicto disso. E eu sei que não vai acontecer, porque a Bíblia diz que é o próprio Deus que nos guarda, né? Em seu amor, de pecarmos para a morte. Então acabou, não tem que se preocupar. Agora, enquanto você ficar cumprindo o ritual, você ficar dando espaço para esse pensamento que gera a culpa, que gera o medo, e que gera o ritual, que gera o alívio, que vai gerar de novo a hipervigilância da mente. Estou falando um pouco de psicologia, e essa hipervigilância vai trazer outros pensamentos, e por aí vai, e tudo se repete, não vai haver mudança. Então, claro, tem que se procurar um especialista, eu recomendo sim, um psiquiatra, mas de preferência cristão, e a essência é conhecer a palavra de Deus.
tá? Conhecer essas doutrinas sublimes, maravilhosas da salvação em Cristo e entender que o Espírito Santo habita em nós, em hipótese alguma ele vai de nós se retirar. Pelo contrário, ele que é a garantia, que ele é o selo e o penhor da nossa salvação até o dia de Cristo.